Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu ou está querendo entrar nesse universo, está no lugar certo. Eu sou o Custódio. A gente está aqui sempre falando desse tema com muito carinho para vocês, sempre com um convidado, uma convidada muito especial, como é que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só que antes de apresentá-la, eu gostaria de convidar todo mundo aí, obviamente, seguir a gente aí no YouTube, não deixe de assinar o sininho para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E não deixe de seguir a gente aí também nas redes sociais. A gente está no Spotify, a gente está no TikTok, no Instagram, no Facebook, em todos os lugares aí, obviamente, para chegar com esse conteúdo aí de forma mais fácil e mais ágil sempre para vocês, tá bom? Bom, nossa convidada de hoje é editora e mestre em crítica textual pela Universidade de São Paulo. Coordena desde 2015 o projeto da Companhia das Letras de clubes de leitura e remissão de pena em 12 unidades no estado de São Paulo. É professora no curso de pós-graduação para escritor no Instituto Vera Cruz. Foi jurada dos prêmios Barco a Vapor em 2017, 18, 20 e 21, Prêmio Sesc 2017, Prêmio São Paulo de Literatura também 17 e Prêmio Kindle de Literatura 2020. Foi editora da Companhia das Letras de 2019 a 2015. Publicou O Lugar das Palavras, que a gente vai falar bastante dele aqui, um ensaio sobre os primeiros embates da escrita do narrador contemporâneo, que entrou na lista dos melhores livros de 2023, de acordo com a revista 451. Bem-vindas aqui ao Histórias Diversas, Vanessa Ferrari. Obrigada, Custódio. Obrigada pelo convite. Imagina, obrigado a você. Obrigado a você. Fiquei muito curioso de fazer esse papo com você. Depois que eu li O Lugar das Palavras, que a gente vai falar bastante. A nossa conversa está bastante pautada também, no que você traz nele. Mas eu fiquei muito curioso da gente conversar, porque eu acho que é uma visão que a gente não teve aqui ainda dos convidados, né? A gente trouxe muita gente que está escrevendo, a gente trouxe bastante gente que não escreve, mas que está muito conectado com a literatura, né? Tem programas, são tiktokers, são instagramers, etc., que fala de livros todos os dias. Mas eu fiquei muito, muito interessado em fazer um papo com você para ver essa opinião mais de dentro ali, um pouco mais da cozinha, sabe? Ótimo, vamos falar sobre isso. Maravilhoso. Antes, para a gente começar aqui o tema, para aquecer um pouquinho, como que a literatura, o texto, a palavra chegou aí na sua vida, assim? Desde eu cedo? Acho que foi chegando. Não tenho uma trajetória de família de leitores ávidos. E eu acho que eu sempre gostei. Eu acho que, fui pelos gibis, depois livros que caíam, eventualmente em casa. E fui buscando ali coisas que eu gostava ou não. E então não sei se teve um momento ali de uma virada em que eu simplesmente entendi que eu gostava de ler. Eu lembro de sempre gostar de ler, assim. Então eu acho que foi entrando naturalmente. Muito legal. E aí, e como foi esse caminho, assim, entre essa palavra lida, vamos dizer assim, esse contato com a palavra, a decisão de escrever efetivamente, de botar isso no papel, assim, de tudo que você estava aprendendo aí do ponto de vista de editoria, de mercado e tudo? Eu acho que esse livro responde ou tenta responder a uma angústia que no meu papel de editora, na época da companhia, que eu recebia todo mundo, né? Todos os editores tinham que ler muitos originais. Uma parte grande do tempo é dedicada aos originais para serem avaliados, para publicação ou não. Então, de repente, você lida ali com uma quantidade imensa de pessoas que querem ver o seu livro publicado e, de repente, eu achei que era... com algum empenho, né, e com uma quantidade ali grande de leitura, era possível pensar escritores ali. Você fala, putz, descobri, olha aqui, ó, eu tenho aqui um escritor. E aí a realidade se mostrou mais frustrante, porque muita gente se dedica a escrever e perde tempo fazendo isso, imprime o livro, vai até o correio, manda para as editoras e, quer dizer, então existe ali uma vontade real, né, de publicar e de ver a sua história, de acreditar na própria história.
E o que eu fui vendo ao longo do tempo era que o que chega para as editoras são textos que estão no nível da proficiência do português. Significa que aquela pessoa passou pelos anos de escola, ele domina a língua, Perfeito. fala, entende e lê. Quer dizer, a tríade está completa ali. Mas tem uma passagem entre você tem um gap. Tem um gap e uma passagem ali. Você fala, bom, agora eu vou escrever, eu vou usar a língua como ferramenta estética, né? Como é que eu faço isso? Então, esse pulo desse entendimento, ele raramente aparece. Aí você fala, mas o que está acontecendo, né? Então você começa a olhar eu comecei a olhar para o que chegava e via que tinha soluções de escritas recorrentes. Então, frases muito parecidas. Você quer fazer uma coisa mais poética, você põe a lua ali brilhando no céu. Você diz que dor e sofrimento, você usa essa duplinha, assim, né? Com muita frequência. Ou você usa, por exemplo, mais um exemplo, uma coisa prática, assim, que o fulano é frio e calculista. Esse podia ser uma palavra só. Porque a pessoa nunca é fria ou calculista, ela é sempre fria e calculista. Então, quando você tem um gerador automático de frases. Sim. E aí eu comecei a fazer rascunhos, sem saber muito para que serviria. E, de repente, eu entendi que tinha ali tipos narrativos que podem ser excelentes, mas que também podem não ter chegado lá, né? Do ponto de vista ali de escrever uma história que seja forte e bem escrita, né? E bem escrita também é um termo muito vago, né? O que é bem escrito, né? E aí esses narradores se configuraram. Eu falei, você tem um narrador poético que aparece com frequência, um narrador que eu chamo de saudosista, que a língua não é mais a mesma, mataram a língua, os jovens estão aniquilando tudo, que não é uma novidade contemporânea. A gente está há séculos dizendo que a língua está sendo violada e morta, e ela nunca morre. Exato. Ela está mais viva do que nunca. Então, é um pouco para ajudar a ter uma conversa a partir desses narradores, que são 5, ter uma conversa sobre o que pode ser literário e o que é, digamos, os dogmas escolares, né? Porque você está na escola, ali você aprende, você ganha uma nota maior ou menor, se você erra ou não erra a crase, a concordância. Exato. Só que isso é um básico, isso não entra nem discussão. Nem discussão. Na hora que você está produzindo um texto, né? Não está nem discussão. Um texto literário, um texto profissional, né? Você pode ter um texto perfeito do ponto de vista gramatical, sem nenhum erro, e ele não ser literário. Então, um pouco essa conversa é sobre isso. Não é um livro, obviamente, que diz que vai dar uma solução para as questões de certo e errado, mas é uma conversa de olhar para a língua e falar assim, bom, vamos pensar a língua de um jeito com um raciocínio que seja mais maduro, digamos, e mais legal, né? Sim. Não, muito legal. A gente vai falar um pouquinho mais desse aspecto, mas eu gosto que você traz os comparativos, assim, então não fica uma coisa só teórica. Tipo, você explica, né? Você dá o conceito e você traz uma referência de um texto assim, aí dá outro conceito, e assado. Por que essas duas diferenças? Por que essas coisas estão sendo faladas? A mesma coisa está sendo falada de jeitos diferentes, né? E por quê? Então, eu acho que isso é muito legal para quem está nesse caminho da escrita. Tem uma outra coisa que você traz nele, que eu gostei bastante, que você fala da construção dos diálogos, né? Que é tão importante, que às vezes a gente está lendo um livro e a gente não se dá conta disso, a gente como um leitor comum não se dá conta, né, de como aquele diálogo ficou construído, se ele está bem construído, se ele não está. A gente, leitor comum, a gente não se dá conta exatamente disso, né? E você chama atenção para muita coisa. Até quando eu postei o seu livro, eu falei, nunca mais eu vou ler um texto do mesmo jeito, porque agora eu fico pensando nas coisas que você colocou, né? O que é muito interessante. E a minha pergunta aqui, especificamente sobre a questão dos diálogos, esse fator do diálogo, ele tem o poder de salvar ou destruir um livro?
Não. Putz, essa pergunta é muito boa, porque eu acho que, de modo geral, a gente não dá muito, o escritor brasileiro não dá muita bola para o diálogo. E quando pensa em escrever um diálogo, é assim, ó, eu vou botar um diálogo aqui entre os dois personagens e tal, mas a função e aí tem uma separação, né? Isso assim, digamos, de modo geral, né? Você fala, eu tenho um narrador, e aí, de repente, eu tem o diálogo, como se fossem coisas separadas no livro. E, na verdade, o diálogo nada mais é do que o encadeamento da sua história, só que botada na voz do personagem. Então, o que faz um bom diálogo? Quando você diz, a gente não se dá conta, né, do diálogo, né, de como constrói, se o diálogo está bem escrito, você nem pensa nisso. Exato. Porque o diálogo entra de um jeito muito bom no texto. Exato. E ele tem funções. Ele não tem nada a ver com dar dinamismo. Ele pode até dar, mas não é essa função. Você fala, o narrador não é muito dinâmico, então vou usar o diálogo para dar um dinamismo. O diálogo não salva o texto que não está bem amarrado do narrador. Perfeito. Então ele não é um salva-vidas, ele não serve para, ele não tem uma função à parte. E ele é uma continuação do que está sendo contado. Então, e ele tem uma função. Ele serve o quê? Às vezes para dissimular uma intenção. Como a gente faz, por exemplo, a gente conversa o tempo todo editando a nossa fala, né? Automaticamente. E muitas vezes a gente delicadamente pensa uma coisa e delicadamente diz de uma outra forma. Então, você tem uma cena ali que num dia cotidiano, que você fala, nossa, eu detestei essa comida. Aí alguém pergunta para você, você fala, tá legal. Ou você fala, não, tá boa. Um pouquinho salgada. Quer dizer, isso já é uma edição, né? Então, os bons diálogos, também eles acoplados ali ao narrador, eles também são dissimuladores. Ou eles dizem uma coisa e querem dizer outra. Eles constroem ali uma tensão. Agora, ele por si só não resolve. Então, é uma combinação entre narrador e diálogos. E a gente precisa dar mais atenção aos diálogos, viu? Porque eu acho que a gente, como escritores brasileiros, no geral, o que eu vejo é quase como fosse um pouquinho mais fácil. Difícil é escrever o narrador ali, construindo os seus parágrafos e tal. E aí você fala, vou pôr um diálogozinho. Aí você põe, tudo bem, tudo bom. E você, vai bem? Vou bem. Pronto. Aí você... ele não você serve. tá bem? Ela perguntou. Eu tô bem, ele respondeu. Eu tô bem. E você? Aí você fala, bom, para que... Aí quando salta aos olhos, você fala, para que serve esse diálogo? Exato, perfeito, muito bom. E você tem um livro sobre os diálogos, bons diálogos bem construídos. Tem algum livro que você lê ultimamente, que você fala, esse livro é muito bem construído do ponto de vista dos diálogos? Deixa eu ver... posso ir pensando aqui enquanto a gente vai conversando. Enquanto a gente vai conversando, vai pensando aí num livro que é bem resolvido, essa questão dos diálogos, pra gente recomendar aqui, pra gente falar um pouquinho sobre ele. Tá bom? Bom, a outra coisa que eu queria te perguntar é essa mistura de gêneros na publicação, né? A gente está vendo muito assim, romances que traz poesias, romances que traz coisas documentais, né? Às vezes fotos da pessoa, fotos de documento que aquela pessoa que está sendo narrada ali deixou e tudo. Como que você enxerga isso? Porque acho que a gente sai daquele romance, que era um romance totalmente construído de texto, uma referência Machado, Graciliano, só para resgatar um pouquinho. E a gente está vindo, sei lá, o livro do Gabriel Abreu, né? Triste Não É o Certa Palavra, que é um livro que mistura muito essa coisa documental e tudo. O próprio livro do Zé Henrique, O Que É Meu, também traz bastante essa mistura. Como é que você está vendo esse novo formato, vamos dizer assim, para esse momento da literatura contemporânea? Que ele agrega e, eventualmente, ele atrapalha, se é que atrapalha alguma coisa? Eu acho... Bom, em princípio, eu acho super legal. Então, não vejo nenhum problema em agregar formas. E o romance tem essa característica de ser o gênero que pode agregar tudo. Então,
Você pode botar um poema no meio. Eu já vi textos que reproduzem conversas de WhatsApp, para dar um exemplo mais contemporâneo. Bastante, sim. O do Tobias, acho que o do Tobias Carvalho traz bastante. Essa conversa, o que é legal. Rafael Montes também traz bastante. Exato. Sim. Então, eu acho que são as formas de comunicação que estão sendo postas no romance. Não vejo problema nenhum. Agora tem uma armadilha, né? Que assim, que bom que a gente pode fazer tudo. A gente pode agregar tudo dentro de um romance. Por outro lado, as opções são tantas que o encaixe precisa ser... Você tem uma dificuldade, que é como é que você vai encaixar isso direitinho. Porque colocar por colocar, sem ter ali... Porque as pilastras continuam as mesmas. Você tem que fazer de um jeito tal que aquele romance, ele que a gente usa, diz, para em pé. Então tá tudo encadeadinho, tá tudo funcionando. Vem uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. E aí você fala, bom, então vou colocar aqui vários elementos que não são ali do romance clássico e tal. Você fala, ótimo, mas tá funcionando? Exato. Porque se for só pelo argumento, pela novidade, exato, ou com um instinto um pouco de ser revolucionário, moderno, ou por uma vaidade, isso tudo é extraliterário. Excelente. Então tem que, assim, a resposta está no texto. Perfeito. O texto é o carro-chefe, ele é o sujeito que tem que dar todas as respostas e tem que funcionar. O autor talvez se frustre um pouco, falando assim, putz, eu queria tanto encaixar e não consegui. Se ele for um autor que estiver olhando só para a construção do romance, ele vai abrir mão. Ele vai botar o seu desejo de encaixar uma coisa que no final ele vai ver que não está funcionando. Então ele vai abrir mão de coisas e vai pôr o romance em primeiro lugar. Aí a chance de ficar legal é muito boa. Só que o tempo todo você tem uns diabinhos que querem influenciar ali o seu recorte e as suas decisões. Então, o autor precisa lutar contra si mesmo o tempo todo. Sim. E eu acho que você tocou num ponto ótimo, que é também... muito já foi dito, né? E a forma também, a forma e a fórmula também já se repetiu muito. Então eu acho que tem também uma ansiedade, no bom sentido, também dos autores, de querer trazer o novo, né? Mas acho que seu ponto é cuidado. Cuidado para não ser uma armadilha. Que você vai resolver a sua ansiedade, mas você vai prejudicar o livro, né? Essa discussão é muito legal você trazer, porque é uma discussão assim de pilastras, né? Quais são as pilastras daquele romance que eu quero fazer? Como vai ser o narrador? Quantos narradores tem? O tempo vai sempre para frente ou ele volta e vai e volta? Eu tenho 5 personagens, eu tenho 25. Então são decisões que o autor tem que tomar. Mas tem uma decisão, a gente fica pensando nisso e esquece da essência da escrita, que é como eu vou colocar uma palavrinha depois da outra que seja que eu faça a melhor frase possível. Então, eu posso dizer, pela minha experiência, que quando você abre um livro para avaliar, a história é meio tanto faz. Se tem 500 possibilidades ali de peripécias e não sei o que, isso não está sendo levado em consideração. Você bate o olho, começa a ler um parágrafo e aquele parágrafo é muito bom, você fala, opa, deixa eu pegar isso aqui. Então, o que fisga esses profissionais do texto? O texto. É o texto. Então, a gente não pode esquecer o tempo todo que escrever é o manejo da língua. Então, aí qualquer coisa bem escrita interessa. Pode até ser assim o namoro da formiga com sei lá. Tem uma trendzinha que rola nas redes, que é para os leitores que gostam muito de um autor que escreve, né? Até sua lista de supermercado eu leria, me interessa. Então um pouco isso, né?
É um pouco isso. E aí você tem uma coisa que você fala... Por exemplo, você pega os textos, os livros que você gosta... Que não é sobre a lista do supermercado, mas é como você vai... Como você vai explicar conduzindo. A sua lista, né? Como você vai conduzindo. E é uma pena. E uma das coisas que eu tô... Uma das 3 certezas, assim, que eu tenho... Eu tinha várias, agora vai diminuindo, né? Você vai ficando cada vez com menos certezas, mas aquelas que você tem mesmo. Que a gente, a forma como somos apresentados para os livros e para a literatura pode ser muito mais legal do que os anos escolares dão para gente. Você tem essa lista dos livros obrigatórios, aí depois você faz uma provinha para falar lá do narrador, do não sei o quê. Isso é bobo. Tudo bem. É importante, mas é bobo. Do ponto de vista de entender por que aquele livro é tão legal. Exato. Você tem a gramática. É importante, mas não é suficiente. Exato. A gente acabou de falar. Você pode ter um livro, você pode ter um texto perfeitamente sem nenhum erro gramatical e ele não tem valor literário. E aí você vai ali pro estudo o que é o Machado, o que é o romantismo, o que é o realismo, não sei o quê. Tudo bem. Coloco o sujeito, o autor, do ponto de vista histórico. Mas o que é o prazer do texto, né? Por que a gente não estuda a brincadeira toda que é você fazer um jogo de palavras e ficar brincando com isso? Então, quando as pessoas dizem que a gente fracassa ali na formação do leitor, todo ano sai a pesquisa e diz, olha, a população brasileira lê 4 livros em média por ano, e fica todo mundo lamentando. Eu acho ao contrário, eu acho até um milagre ser a média 4 por ano. Porque a gente não tem a delícia que é a brincadeira com as palavras. Então, eu acho que isso falta. Você acha que os autores se preocupam demais com a história e menos de transformar aquilo num momento mais de entretenimento? Como você mesmo trouxe, das palavras, da poesia, da melodia do texto, vamos dizer assim. Eu acho que a gente se preocupa com as coisas que estão mais palpáveis, que é assim, preciso ter um personagem. Quem vai ser? Aonde vai ser o tempo histórico? Aonde vai ser? Vai ser em 2002, na virada do milênio. O meu personagem é fulano e ciclano e tal. E aí eu vou ter 2 narradores. Isso é fácil de você mapear, porque isso está um pouco claro, que você precisa ter essa estrutura. Mas o manejo da língua não está claro. Aí você tem adultos querendo escrever, lendo pra caramba, querendo escrever. E aí, o que você faz com esse manejo? Quais são os critérios? Então, isso não está dado. As pessoas se perdem porque não foi ensinado. Então, é um pouco... Talvez a minha vingança com esse livro tirar aquilo que não... As arestas. As arestas, Tirar aquilo que não serve, Exato. As coisas que desviam o seu raciocínio e tal. Sim. Perfeito, muito bom. E aí a gente falou bastante aqui dessa coisa de quem está escrevendo, né? E você é professora de escrita. Você já se dá uma dica, uma única dica para quem está nesse caminho da escrita. Que dica que você daria? Olha, eu acho que... Eu não vou dar dica óbvia de leitura, porque essa é também uma dica boba. Mas... Acho que tem livros, acho que há livros que são muito legais, que são bons leitores, que se debruçam sobre a língua e fazem uma interpretação. Então, o que a gente chama hoje de guia de escrita. Só que guia de escrita é um termo ruim, assim, porque esses livros que são legais, eles não guiam você para lá ou para cá. Eles têm argumentos em relação às questões da língua. E aí, o que você faz? Você vai botando na sua caixinha. Quem é a favor do advérbio, quem é contra. Os 2 argumentos são válidos. E aí você já tem uma balança ali para sua decisão. Tem gente que gosta de parágrafos longos, aí tem uma defesa ali dos parágrafos. Tem gente que fala, não, a boa escrita ela é enxuta. Aí você fala, bom, tem uns argumentos ali. Então,
olhar para esses livros, ler esses livros, eu acho que ajuda muito. Então, a gente tem vários exemplos, né? Tem a Francine Prose, tem grandes autores, Cortázar, que não fazem uma filosofia sobre a literatura, né? Uma coisa elevada, mas que olham objetivamente, o mais objetivo possível, e falam, olha, o meu ponto de vista sobre essa coisa é assim. E aí você vai acumulando informações. E aí, na hora de editar o seu texto, escrever, você fala, putz, o advérbio alonga muito, comumente, simplesmente, alonga muito a frase, tem um eco, tem um ente, tem uma coisa fonética, eu vou levar isso em consideração. Aí você fala, não, vou tentar uma alternativa. Você fala, mas não funcionou. Aí, de repente, você tenta 3, 4 coisas, 5, 10, e você fala, não, agora eu vou botar esse advérbio aqui, porque é a melhor solução. Perfeito. Pronto. Maravilha. E a gente falou aqui também dessa coisa de deixar o texto mais solto, deixar o texto mais encantador, né? Talvez o texto ser tão encantador, até mais, dependendo do que a própria história, né? E tanto seu livro, os cursos, falam muito da coisa técnica, que eu sei que ela é muito importante, porque senão a coisa fica muito solta. Mas até que ponto o técnico pode atrapalhar nessa questão de ter um texto mais solto, mais poético, mais gostoso de ler, vamos dizer assim? Quando você diz técnicos, quer dizer... Preocupado demais com tudo que é técnico do texto. Se o personagem está ali, se a voz está ali, se o adjetivo está correto, entendeu? É nesse aspecto que eu estou falando. Sim. Aí eu acho que eventualmente você pode se esquecer do texto. Eu acho que tem 2 momentos, assim, que primeiro eu vou botar uma ideia no papel. E tem exemplos de todo tipo. Tem autor que só avança quando escreve o primeiro parágrafo e ele está super feliz com aquele primeiro parágrafo, ele mexe, e aí vai para o segundo e vai para o terceiro. Outros autores vão indo, escrevem uma página, aí depois voltam e falam, bom, agora eu preciso editar essa página. Seja qual for o método de cada escritor, tem uma hora que não tem como fugir da decisão cerebral. Porque eu acho que talvez a gente esteja falando um pouco do deixar fluir, da inspiração, de trazer todas as energias que o autor quer para o texto. Exato. Ótimo, eu acho que a ideia é essa mesmo, só que essas energias... E agora até onde deixar, né? Acho que esse é o ponto. Essas energias, elas, quando postas no papel, numa primeira versão, elas estão todas bagunçadas. Soltas. Então, o que a gente faz? Tem uma primeira versão que é um disparador de frases automáticas. A gente tem ali um repertório linguístico que eu vou contar uma coisa, aí você conta do jeito mais simplificado possível, e isso é bom, porque esse é o uso da língua, né? Para comunicação, ele não pode ser complexo. Se eu ficar pensando em cada palavrinha que eu vou dizer para você aqui, vai ser uma hora de silêncio, para depois eu falar assim, não, eu quis dizer terrível. Então, que bom. A gente tem ali um sistema linguístico funcionando perfeitamente e a gente vai jogando isso. Quando vai para o papel, esse automatismo vai também. Então, você não tem precisão, não tem concisão, não tem exatamente clareza, muitas vezes. Talvez um parágrafo de 30 palavras você possa usar 25 e dizer a mesma coisa. E o papel não tem uma coisa importante na comunicação, que o complemento visual. A gente está aqui conversando, eu estou vendo as suas reações, você está vendo as minhas. Exato. Eu tenho uma gesticulação. Então, se eu disser para você... oi, dependendo do tom, quer dizer, oi, tô feliz de te ver, pode ser assim, oi. Ou pode ser, oi, quero te estrangular. Então, a minha afeição, o tom da minha voz, tudo isso complementa o que quer dizer esse oi. No papel, você só tem o papel. É verdade. Você só tem o papel, você só tem a palavrinha, só tem o papel. Então, ali limita muito. Então, você tem que resolver tudo na palavrinha. Você não vem com o autor, não vem com gesto, não vem com áudio junto. Então, acho que tem uma hora que é preciso olhar para essas questões
que o texto pede, né? E que a conversa não pede. Precisão, concisão, verossimilhança, ecofonético, repetições. Então, ali você começa a mexer, e você fala, bom, tirei essas tralinhas aqui da frente, eu acho que eu já tenho uma frase mais legal. A coisa começa a fazer mais sentido. E dentro desse ponto que você trouxe aí do, sei lá, um parágrafo que tem 20, 30 palavras, de repente você enxuga, ele fica até melhor, né? Para 25, 23 ali, ele fica até melhor, ele fica mais claro, ele fica mais gostoso de ler e tudo. Tudo demais é veneno quando se trata de um texto? Tipo, como saber até onde ele ir e onde ele se esgota? Tudo demais? Às vezes não. De novo, acho que se você usa... Acho que uma coisa que eu digo sempre lá para os alunos, e eu acho que eu aplico para mim também, que é... Eu não descartaria nada. Tem gente que não gosta de adjetivar demais... Aí você fala, bom, a regra então é não usa muito adjetivo. Não sei, de repente você tem um autor que maneja super bem os adjetivos e você tem um texto que é mais adjetivado que outros e o texto está super legal. O advérbio, vamos tirar o advérbio. Aí você fala, tira o advérbio. Aí você fala, pô, você vai tirar uma ferramenta importante. O gerúndio. O gerúndio, porque o telemarketing matou o gerúndio. Tudo bem, mas você não vai usar o gerúndio como usa o telemarketing. Você vai usar o gerúndio, porque ali tem uma ideia de continuação ali, né? Então, não pode usar gerúndio. Bom, daqui a pouco você não pode usar mais nada. Exato. Então, acho que tudo depende de como você lida com as ferramentas e ter consciência do que cada escolha traz para o texto. Por exemplo, o Saramago, ele tem parágrafos longuíssimos. Aí você fala, bom... Então, o bom seria que o bom texto é um parágrafo que não seja muito grande. Aí o Saramago vai lá, escreve páginas e páginas. Destrói tudo. Só que ele tem uma preocupação dobrada, me parece, com a clareza. Porque você fazer uma oração, depois outra, sem ponto, com poucas vírgulas. Total. Ele está muito preocupado com a clareza. Sim. Então, aquilo não pode ser um bololô para o leitor. Então, ele falou, tá bom, eu vou fazer um parágrafo gigante, que tem 50 páginas, mas eu tenho que trabalhar muito para que eu tenha fluência, para que tenha entendimento, para que o leitor fique, né? Fique, você entenda. Você muda de assunto, você está no assunto, muda para outro, e aquilo... E ele inclusive os diálogos. Inclusive os diálogos. Que é feito na mesma sequência. Exatamente. Então, ele trabalhou para caramba para que o texto seja compreensível. Então, não sei se teria assim, um limite, né? Cada vez que a gente fala, isso aqui não dá, aí vem um autor e faz super bem. Então... Talvez, eu acho que eu não arriscaria assim, dizer que tem um limite. Sim. E a gente falou aqui até offline, antes da gente começar o papo, né, que você trabalhou bastante com o Stênio no Palavra Que Resta, né? Que esteve aqui com a gente, que é um querido, um trabalho lindo aqui, que vocês fizeram juntos. Inclusive, ele cita você aqui no episódio, com todo o merecimento, todo o mérito. Quando que vocês chegaram num ponto, tipo, tá bom? Né? Que horas que é hora de parar um texto? De falar um texto, um livro, uma história? Tipo, cara, chega. Tipo, daqui pra frente talvez eu trabalhe, sabe? Tem esse tempo? E como reconhecer ele, né? Eu acho que tem que ter, né? Senão a gente não publica nada. Porque escrever a vida inteira um livro. Não, e você pode passar a vida inteira reescrevendo um livro. Mas eu acho que o Stênio... É claro, a gente trabalhou e eu fiz sugestões e tudo, e ele é um querido. Agora, o Stênio chegou... a versão que chegou para mim do Stênio já era uma versão que claramente dava para ver que tinha um escritor ali muito talentoso. Então, a minha contribuição é no miúdo, né? Afina aqui, será que a gente continua ali? Será que a gente vai nesse parágrafo, não tiramos a última frase que já deu conta? Eu fiz algumas sugestões estruturais, mas o mérito é todo dele, assim. O Stênio
ele veio já com muita força, né? E é a estreia dele. E eu acho que não dá pra gente falar... Tem sempre um elogio crítica naquela frase. Pô, o primeiro romance dele é excelente. Que tá dizendo o seguinte: o romance não é muito bom, mas é o primeiro romance. Então isso não se aplica ao Stênio. Boa. Não se aplica. Bom ponto. Tipo, é um baita romance e por acaso é o primeiro romance. Enfim, você pode botar isso na caixa que quiser. Perfeito. Mas é um baita romance. Então, e essa frase que você falou é ótima. Que é bem usada, né? É o primeiro romance, tá ótimo. Olha, um ótimo... Pra ser o primeiro romance, tá ótimo. Um ótimo primeiro romance. Um ótimo primeiro romance. Então, acho que o Stênio não se aplica. E o Stênio tem uma coisa muito boa, que é... Ele pensa sobre as sugestões, acolhe, digere um pouco... Fala, bom, aqui talvez tenha uma questão, como é que a gente soluciona? Quer dizer, ele tá totalmente preocupado em ter o melhor livro possível. E tem um pouco uma ideia de que os escritores iniciantes que o editor, né? Que agora vão falar mal de editor. Porque o editor, ele muda tudo, ele tira, ele corta, ele quer isso, ele quer aquilo, não sei o quê. Não vou ceder. Mas, olha, não tem coisa mais legal do que ter um interlocutor que leia o seu livro, claro, e que te dê um feedback honesto, carinhoso, mas honesto, e pensando no livro. De cara já é uma outra pessoa que está lendo, então já é uma opinião diferente de quem ficou mergulhado ali, às vezes anos, né? E você não sabe mais, será que tá bom, será que tá ruim? Sim. Então, esse editor, e o editor legal, ele olha para o livro e fala assim, como é que eu potencializo o livro do Stênio? Tipo, não sou eu escrevendo, o livro não é meu. Não é assim, eu faria assim. O livro não é meu. Então, assim, o que essa história está pedindo, como é que a gente faz para deixar essa história o mais legal possível, sem descaracterizar a história? Então, eu acho que esse é o papel do editor, que olha pensando na qualidade do texto e nas questões literárias. Perfeito. Você falou questões literárias. Antes da internet, antes dos anos 2000, os leitores eram só leitores, né? Hoje eles deixam de ser leitores e passam o que eles também consideram críticos literários. Tá cheio de gente que lê um livro, não tem nada, não tem background nenhum de escrita e quer comenta o texto e é dono da verdade, isso tá certo, isso eu não gostei por isso. Nesse novo mundo, né, de que todo mundo virou também crítico literário, porque os leitores leem um livro e vão para a internet falar sobre esse livro e colocam seu ponto de vista. E muitas vezes até colocando pontos técnicos que nem sempre estão preparados para isso. Né? Meu ponto é, de médico, crítico literário e louco, hoje em dia todo mundo tem um pouco. Olha, eu acho que a internet só tá dando vazão ao que a gente já era antes. A gente só não tinha esse lugar. A gente só não tinha lugar, porque a cada livro, né, que a gente lê, a gente tem pontos de vista. O que a gente faz normalmente? Eu gostei, é bom. Eu não gostei, é ruim. Então, essa, digamos, é a crítica, é o funcionamento mais padrão, assim. Em princípio, eu acho legal, eu não vejo problema, assim, de ter pessoas palpitando sobre os livros e dizendo eu gosto por isso, eu não gosto por aquilo e tal. Porque o tempo dá conta. Tipo, os livros legais vão ficar. Exato. Eu acho que aparecerão em críticas injustas. Sim. Ou, ao contrário, críticas que supervalorizam um texto que talvez não seja tão legal. Exato. Então, deixa a turma comentar. Deixa eles se entenderem. Deixa comentar. E eu acho que o autor não pode se preocupar com isso. Tem que fazer o texto mais honesto possível. Perfeito. E ele ir até o limite aonde ele pode ir. Se passarem 10 anos ele falar, puxa, poderia ter feito diferente, tudo bem, mas naquele momento, aquela pessoa que eu era, o conhecimento que eu tinha, eu fiz o melhor que eu pude. Perfeito. Pronto, aí você avança e vai fazer outros livros. Perfeito, maravilhoso. Eu imagino que você lê muita coisa que não foi publicada, né? Até por pedido, pelo seu próprio trabalho e tudo.
Como que você mescla isso entre as coisas inéditas, vamos dizer assim, coisas que para serem publicadas, até para ter a sua avaliação e tudo, versus livros que já estão publicados? Tipo, o que você está lendo, por exemplo, de livros publicados que não necessariamente passou por você? Eu estou lendo o esboço da Raquel Kusk. Putz, que livro legal. Esse é um exemplo de um livro bem escrito. Por que é essa história? Se não, assim, várias historinhas que ela foi pensando no caminho. Sim. Tanto faz se é verdade, se não é verdade. Acho que é uma pergunta irrelevante. Sim. E você fala, bom, é um romance, mas não é um romance clássico, né? Tipo, eu tenho um protagonista que vai do começo, meio e fim. Não, ela vai pulando de um para o outro e ao mesmo tempo fala da narradora fala de si própria e tal. Então ali já tem uma mudança, né? Um desvio ali do romance clássico. Perfeito. Mas que coisa bem escrita. É isso que eu falo, quando está bem escrito, tanto faz se o sujeito é casado, se não é casado, se o cachorro morreu, se não morreu. O autor vai te levando para a história ali, porque ela trabalhou pra caramba. Então, ela deixa só o prazer ali da leitura. Então, perfeito. Eu gostaria de estar lendo mais... Eu gostaria de ter mais tempo, assim. Se eu fosse pensar idealmente, metade da minha vida, né? Tipo isso, ponto. metade do meu tempo eu gostaria de estar lendo as coisas que saem, que já chegam prontas para mim. Que isso é uma delícia também, né? É uma delícia, chega o livro lá pronto, comprou, chega na internet, você vai na livraria, já volta com ele. E do que você leu em 2023, assim, o que você elege como sendo um bom livro? Ou, tipo, que você gostou muito, tipo, virou queridinho, assim? Eu gostei muito da Margaret Atwood, que é Alvos em Movimento. Se eu não li ainda, não. Se eu não estou errando o nome. Esse é um dos livros que eu acabei de falar. É ela olhando para as coisas da escrita e fazendo uma reflexão. É super legal, porque ela vai te iluminando, assim, com argumentos que depois você leva para sua própria escrita. E mesmo que você não escreva, é legal porque é uma figura muito sofisticada olhando para as nuances da língua. É demais, é muito bonito. Não, e ela é uma baita de uma escritora. Uma baita de uma escritora, sem dúvida. Que eu te perguntar. O lugar das palavras, né? Você fala ali bastante na questão das muletas narrativas, que eu achei super interessante. Você pode contar um pouquinho pra gente o que isso significa e onde usar, assim? As muletas é um bom exemplo do que eu acabei de falar, do disparador automático de frases. Você tem aquele sistema linguístico funcionando e aí você vai lá e põe no papel. Aí quando você menos espera, você, num texto ali de 10 páginas, você usou 15 vezes aquele, a palavra aquele. Aí você fala, aquela casa, aquele jeito, aquele não sei o quê. Então, não é um uso da palavra ou de uma expressão do ponto de vista de ser a melhor solução. É um gerador automático de frases. Tem gente que usa pra caramba por fim. Você quer ver uma muleta agora, contemporânea? Insistia em... Todo livro que eu leio agora tem esse insistia em, que dá um tonzinho de prosa poética, quer causar uma certa emoção ali no leitor. Então, a dor insistia em não ir embora. Ou em permanecer. Em permanecer. Então, esse insistia em está super na moda. Todos os livros que eu leio têm esse insistia em, que virou uma muleta. Acha uma alternativa a insistir em. Quer dar ênfase da dor ou de alguma coisa? Como é que o autor faz para não usar esse clichê contemporâneo, né? Sim, perfeito. E você traz vários tipos de narradores, né? Que você chama aqui dos embates do narrador contemporâneo. Um deles é o narrador conciso, né? Que é aquele narrador que
é mais rápido nos fechamentos e tudo, né? No mundo que a gente está vivendo hoje, que é tudo feito com muita pressa, muita rapidez, esse narrador, esse tipo de texto, tem mais chance de ser publicado? De emplacar, de ser publicado? Olha, não necessariamente, mas eu acho que estamos mais concisos de um modo geral. Assim, inclusive nos tamanhos, né? Os livros têm reduzido. Sim. Então, as pessoas estão escrevendo as suas histórias com um número de páginas mais reduzido. Sim. Talvez seja uma coisa do nosso tempo mesmo. E... Desculpa só fazer um parêntese. Até os próprios livros da Annie Ernaux, do John Fosse, né? São livros curtíssimos, bem curtos, mas 130 coisa, páginas, né? mas com muita coisa dentro. Annie Ernaux é uma outra autora excelente também, que eu li recentemente. Sim. Então, ela é um bom exemplo de uma narradora concisa. Mas pô, que coisa bela, hein? Que coisa concisão. Que concisão maravilhosa. O que eu falo do conciso, que muitas vezes não dá certo, é aquela construção de orações que é da nossa... que lembra a nossa formação dos primeiros anos de escola. Que é assim: hoje acordei, estava frio, ponto. Levantei e fui tomar café, ponto. Abri a porta e encontrei o cachorro comendo ração, ponto. E aí, imagina isso. Então você faz assim, imagina um livro todo nesse trote. E nesse ritmo. E é uma coisa que é a informação. Então precisa passar da informação para a construção, né? Sim. Você não aguenta. Perfeito. Então esse funciona com menos eficiência. Não é qualquer coisa que vai funcionar no conciso, né? Conciso. É isso que você está falando. Não Cuidado. é qualquer coisa. Perfeito. E o autobiográfico também, que a armadilha é outra, né? O narrador autobiográfico também é o narrador dos nossos tempos. Qual é a armadilha? Eu já tenho um ponto de partida. Eu já saí na frente do romancista, porque eu não preciso criar nem o personagem, que o personagem sou eu. Exato. Eu não preciso descobrir o tempo histórico. O tempo histórico é o meu. Eu decidi ali quem que vai interagir comigo na minha autobiografia. Aí você fala, já tem os coadjuvantes. É só começar a escrever. Perfeito. Aí só começar a escrever, aí vira encrenca. Porque você pode ter uma história incrível. Tem várias pessoas com histórias incríveis e que quando você põe no papel, a história não funciona. Aí o que a gente ouve com bastante frequência mas aconteceu exatamente assim. Eu falei, ok, mas quando você foi pro papel, você já é o personagem. Então, ali você tem critérios, você tem que fazer... você tem que ter encadeamento, você é o personagem e o autor. Olha que coisa difícil. Não é que você criou ali a Maria como personagem. Você é a Maria. Você é a Maria. Então, eu, ao mesmo tempo, tenho que ter autocrítica e eu tenho que virar um personagem e eu tenho que me deslocar para falar, deixa eu ver se Maria, estou funcionando aqui no livro. E a grande dificuldade eu vou chafurdar na lama da minha vida. Porque eu vou contar uma autobiografia dizendo assim, ai, como a Vanessa é legal. Ai, ela foi editora. Ai, ela dá aula, não sei o quê. Ah, como ela faz isso, ela tem essas qualidades. Que, aliás, é outra qualidade da Annie Ernaux, muito corajosa. Exatamente. De trazer as mazelas. As mazelas e as qualidades que não são positivas, né? Exato. Você vai contar a sua perversão, você vai contar que você odiou o outro, que você fez uma coisa só para prejudicar o fulano, que você teve um pensamento não cristão. No personagem você deixa, agora não é você mesmo. Agora, para falar de si, a gente tende a achar que a gente sempre é melhor do que a gente é, né? Não, então, e a gente vive no mundo do cancelamento, né? Exato. Então, assim, você escreve uma obra inteira não autobiográfica, vamos dizer. Aí você decide fazer um livro mais autobiográfico. E você se expõe dessa forma, dependendo, você está correndo um risco ali das pessoas odiarem tudo que você fez para trás. Exatamente. Né? Agora, por outro lado,
Se for só falar bem de mim, também para que não escrever? serve para nada. É. Não serve para nada. Primeiro que Exato. não é verdade. Ninguém é tão bom assim. De perto, ninguém é normal, como diria nosso amigo Caetano. Ninguém é tão legal assim. Uhum. Então, Exato. do ponto de vista literário, ele é muito fraco. Exato. Muito fraco. Perfeito. A gente tem um quadro aqui que chama 3Es. Você já falou de alguns livros aí. Eu vou te pedir um livro, 3 dicas de livros. Um livro para enaltecer, um livro para emprestar, que é um livro que você acha que, em geral, as pessoas vão gostar. Tipo, Vanessa, tô querendo voltar a ler, tô querendo muito ler, não sei o que e tal. Não, isso aqui vai, porque isso aqui não tem muito erro. E um livro para esquecer. Tipo, um livro que não se conectou muito com você. Nossa, deixa eu pensar. Bom, esse, para enaltecer, enaltecer no sentido de... Que é muito bom em todos os aspectos. O esboço. Esse realmente eu gostei muito, assim. Legal. Um livro para... Qual é o outro? Para emprestar. Para emprestar. Esse... É mais geral, assim. Mais geral. Tipo, esse pode emprestar porque não tem muito erro. Eu acho que qualquer um do Paul Auster. Perfeito. Qualquer um do Paul Auster. Assim, acho muito legal e muito bem feito. Sim. E para esquecer? Um para esquecer, que não fez muita diferença... Talvez eu já tenha esquecido. Deixa eu ver. Nossa, não está me ocorrendo nada. Pode ser um assim. autor, assim, que você não se conectou muito também. Se você não estiver lembrando do livro. Que eu não me conectei muito. Nossa Senhora, e agora, hein? E agora? Não tá lembrando? Sei, não tô lembrando. Tá. A gente volta. Tá. A gente volta a ler. Tá bom, tá bom. Já. E eu queria te perguntar a questão ali, você até comentou durante alguma outra pergunta, a questão assim aquele parágrafo. Tipo, cara, você tem que fazer um parágrafo que as pessoas vão querer te ler, né? Como que é essa questão do primeiro parágrafo do livro? O livro precisa realmente ser convencido ali no primeiro parágrafo? Isso é legal, porque, inclusive, tem colecionadores de primeiros grandes parágrafos, né, na literatura, né? Então, tem o Gregor que acordou e estava reduzido a um inseto. Sim. As famílias felizes. Todo mundo fala. Karenina, sim, então, exato. Tem ali... Verdade. Tem parágrafos que são realmente memoráveis. Agora, você pode fazer um baita romance e não ter um primeiro parágrafo memorável. Tipo, tem várias... porque senão você reduz ali a uma coisa muito pequenininha, assim. Mas mais do que o primeiro parágrafo, eu acho que tem que começar começando, assim. Porque o livro, eu acho mais difícil de você ser seduzido por um romance em que a história, de fato, começa no capítulo 3. Isso, agora eu tô falando como leitora, viu? Tá, perfeito. Tipo, nossa, eu tenho que andar 50 páginas para finalmente ser capturada... Não sei. Não temos mais esse tempo, né? Qual é a proposta? Eu acho que funcionou ali por um tempão. Acho que hoje funciona menos, assim. A não ser que você esteja bastante... Por quê, né? Por que você faria isso, né? Por que engatar mesmo depois do... Por que você esperaria tanto no mundo que a gente está ansioso para ler tanta coisa? Não sei. Eu acho que a gente está num tempo que talvez as coisas precisam acontecer mais rápido, né? Que é uma boa... É bom, mas é ruim, você né? sabe que até na indústria do entretenimento, não que a literatura também não seja entretenimento, mas eu falo da indústria do cinema, da TV... coisas que numa novela demorava 25 capítulos para ser desvendada, agora não passa de 3. Sim. Porque se deixar pro 10º, as pessoas vão mudar de canal. Falar, já cansei, isso aí eu não vou mais aguentar esperar, não. Vou ver outra série, vou ver outra coisa, entendeu? E eu acho que a gente também... Acho que a gente tá um pouco... programados, assim, pro corte da série, né? Do episódio, né? A gente diminuiu 50 minutos, cortou, e você fala, nossa, preciso ver o próximo. Só mais esse. Exato. Só vou ver mais um capítulo. Exato. Tem isso então, também. Não sei, tem uma mudança, assim. Sim, sem dúvida.
E a gente viu aqui na sua bio também que você foi jurada já de vários prêmios literários. E eu queria te perguntar, assim, se na sua opinião, se é mais difícil para um leitor negar um livro premiado, no sentido de, putz, como que eu não gostei disso? Se é um livro que foi tão premiado e tudo. Essa é uma crise, né? Porque a gente tem livros que a gente tem que odiar, sei lá, porque, sei lá, todo mundo começa a falar mal e dizer que é ruim, e você fala, mas eu gostei. Exato. Posso falar que eu gostei? E ao contrário também, quando começa... Não, teve uma autora que passou aqui, e o livro que ela falou que menos gostou ano passado foi O Esboço, da Raquel. Então, pra você ver os pontos, né? Porque exato. Porque talvez você tenha ali uma... Não tem livro que todo mundo goste. Porque você não gosta. Livro é que nem amigo, assim. Você tem um sujeito que é um super amigo seu, aí você adora. Aí você tem um outro ali que você detesta. Só que ele é super amigo de um monte de gente. Aí você fala, bom, quem tem razão? Eu que não gosto do sujeito? Ou todas as outras pessoas? Tipo, tem um tom, você tem antipatia, química, e simpatia, né, pelas pessoas. E o narrador também tem uma personalidade, né? Uma voz. E às vezes o tema não interessa. O modo como conta, o jeito que conta, as imagens que traz. Aí você fala, isso aqui tá muito chato. Sim, sem dúvida. Eu quero fazer uma brincadeira aqui. Tá. Eu vou ler um texto aqui, sem falar o autor e nem o livro. E eu queria que você fizesse... É uma brincadeira mesmo, tá? Que você fizesse suas considerações. Tipo, acho que é um texto bom, acho Depois que é um texto você vai conciso. contar quem é? Depois eu conto quem é. Tá? Ok. Lúcia abre os olhos. Ponto. Está toda suada. Ponto. Voltou a sonhar com um acidente. Ponto. Pela goteira que descobriu ainda há pouco no teto entre a luz forte do sol. Ponto. Sente o estalar da chapa quente. Na cama do lado, Mariela continua dormindo. Está de boca entreaberta. Dá para ver a ponta dos dentes de cima. Os braços ao longo do corpo, a cabeça meio inclinada para a esquerda. Outro parágrafo. A casa está em silêncio. Ponto. Um pouco antes, teve impressão de ouvir vozes e barulhos pelas janelas na cozinha. Ponto. Mas talvez esteja sonhando. Ponto. A mãe nunca recebe visitas. Bom, esse talvez seja um narrador conciso. É bem conciso. Claramente. Mas olha só, que tem uma coisa legal. As primeiras orações, elas são mais concisazinhas, assim, né? Mas depois... A Lúcia abriu os olhos, ponto. Está toda suada, ponto. Voltou a sonhar com um acidente. Mas depois ela começa a alongar. Ela abre. Então não é que é um conciso... Só conciso. Só conciso. Você vê que ele ou ela, sei lá, varia... Ela varia entre o tamanho de frase e tá pensando no ritmo. E a outra coisa, tem uma boa descrição da figura dormindo, né? A boca aberta, dá pra ver os dentes. Isso é muito legal. Porque, essa é uma qualidade. Como é que você descreve um personagem, caracteriza um personagem sem dizer alto, baixo, gordo, magro, cabelo preto, cabelo loiro. Não é uma descrição policial. Perfeito. Você tem... Às vezes o personagem está... A busca pela caracterização do personagem é um tique. É o olho, é o óculos torto. Sim. Talvez a orelha é um pouco avantajada. É um cabelo que está meio desgrenhado. O pé que está para dentro. Ou o sujeito anda de um jeito que parece... Sabe? Sim. Então, isso também é uma qualidade, né? Sim. Como é que eu vou descrever um sujeito que não seja uma descrição de retrato? Sim. Tanto faz. Na maioria das vezes, tanto faz se o cabelo é preto, marrom ou loiro. Se ele tem olhos azuis ou não sei o quê. E só mais uma outra coisa, que agora abriu uma chave aqui, que é como é que você descreve um personagem homem do ponto de vista erótico, sem falar que o sujeito tem ombros largos, pelo amor de Deus. Sem falar das mãos.
Sem falar da barba cerrada. Não é possível que todo erotismo passe pela mão, pelos ombros e pela barba cerrada. Porque senão o que acontece? Ia ter mais de metade da população não ia casar, não ia namorar. Não ia ter erotismo nenhum. Sim, interessante. Então, e tem um outro ponto aqui que ela fala assim, mas talvez tenha sonhado. E o sonho tem essa coisa dos cortes, né? Também acho que tem a ver com imagens cortadas, né? Acho que tem a ver. Tá aprovado? Tá aprovado. Quem é? Então, maravilhoso. O livro Não é um Rio, da Selva Amada, da Argentina Selva Amada, legal. Que é um dos livros, eu li há pouco tempo, eu gostei muito. Legal. É um dos finalistas do Booker Prize legal demais. 2024, junto com o maravilhoso Torturado do nosso querido Itamar Vieira Júnior. Muito bem. Eu adorei, estou gostando muito do trabalho da Selva Amada. Tá. A gente está chegando aqui ao final, infelizmente. Eu queria fazer um ping-pong com você, para a gente fechar aqui a nossa conversa, super gostosa. Vamos lá. Aprendi muito mesmo com seu livro, assim, de verdade, assim, já fazendo esse ponto aqui. Então, eu já queria recomendar aqui. Eu acho que ele é muito legal, muito importante para quem está pensando em escrever, que aprende-se muito. Não, eu faço questão de mostrar o quanto que eu marquei esse livro. Assim, ótimo! O quanto que ele me ensinou, sabe? O quanto que legal. ele chamou a minha atenção para muita coisa. Então, acho que ele é muito importante para quem está escrevendo, ou pensando em escrever e tudo, mas ele é muito legal para quem está só lendo, como eu. Que estou lendo, que gosto muito de ler, que leio com bastante atenção, medida dentro das minhas condições, habilidades, né, para chegar nesse ponto. Mas achei muito interessante, assim, eu acho que fica a dica aqui, não só para você estar escrevendo, mas principalmente se você gosta de ler, você precisa ler esse livro aqui, se nunca mais você fazer um texto do mesmo jeito. Legal. O nosso ping-pong aqui é rapidinho. Tá. Eu vou falar alguma coisa e você responde em cima, se é uma palavra, duas, sei lá, em cima, tá? Escrever é... Reescrever. Reescrever é... Reescrever de novo. Editar é... Putz, editar ficar em segundo plano em relação ao autor e ao livro. Perfeito. Ler é... uma delícia, né? Publicar é... Publicar é legal. Receber críticas é... eu preciso. Boa. Ser premiado é... É uma faca de dois gumes. Publicar o primeiro livro é... Publicar o primeiro livro é um acontecimento. E a opinião do leitor é... É o mais importante. Restante... Tudo bem. Que é o que fica, né? E é o que faz comprar né? E é legal e se demais. escreve para isso, né? E o leitor tem que ter liberdade para gostar e não gostar. Como a gente estava falando, tanto faz se o livro... Exato. Vem numa aura ali de sobriedade e respeito ou não. Tipo, deixa o leitor em paz, deixa ele ler o que ele quiser. Deixa ele fazer a crítica dele, deixa ele se divertir, não se divertir, tá tudo certo. Vai sempre ter alguém que vai se divertir com o seu texto, né? Com a sua história. Certamente. Bom, chegamos aqui ao final, eu queria te agradecer demais. Eu que agradeço, conversa boa. Papo bom, importante. Que bom. Que eu acho que a gente, como eu falei ali no começo, em algum momento, a gente fala um pouco mais para dentro, né? Do que tá por trás, assim, do texto e tudo. Então, achei muito legal e, de novo, assim, desde que eu li o seu livro, eu fiquei com muita vontade de fazer esse papo. Eu já queria trazer alguém aqui no Pod para a gente discutir um pouco mais sobre essa cortina, vamos dizer assim. E foi um achado, assim. A Socorcioli que me apresentou a você, então sou super obrigado aí. Puta descoberta maravilhosa. Já descobri você pelo livro, que ela indicou também. E a gente vai se descobrindo, se achando. E isso que é maravilhoso. Então, super obrigado, Vanessa, pelo seu tempo, demais, viu? pela conversa boa. Pelo seu trabalho. Incrível. Super, super obrigado, tá? Eu que agradeço, viu? Agradeço mesmo. Foi muito legal. É um tema que eu adoro. Foi um prazer estar aqui. A gente podia ficar aqui até 6 da tarde. Exatamente. Maravilhoso. Muito bem. Gente, então super obrigado aí. Obrigado pela sua audiência. Não deixe de comentar aqui embaixo o que vocês acharam do episódio, quem vocês gostariam de ver
de ter aqui, de convidados para os próximos, que obviamente a gente vai fazer um esforço aí para trazer também essas pessoas para bater um papo aqui com a gente. Não deixa de assinar o canal aí para toda vez que tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo em primeiríssima mão. E já já a gente tem episódio novo aí para vocês, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e a gente se vê logo mais. Beijo!